o novo rei? Daqui a pouco eu te conto. Vamos então fazer uma oração para a gente começar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este dia. Deus, te agradecemos pela vida de cada criança que está aqui com a gente e te pedimos que o Senhor venha estar conosco, venha nos abençoar. No nome de Jesus, amém. Na última história, eu contei sobre a história do rei Saul, que não obedeceu a Deus e Deus decidiu colocar outro rei no lugar. Então, vamos ver quem vai ser esse rei. Antes disso, eu vou contar uma história. O povo israelita estava numa batalha, numa guerra, os israelitas aqui, e era contra os filisteus. Os filisteus tinham dentro do povo filisteu um soldado bem grande que era Golias. Golias era um gigante e os israelitas estavam morrendo de medo, porque esse gigante, o Golias, ficava perguntando assim: quem é o soldado que vai vir lutar comigo? Quem vai representar o povo de Israel? Porque ele queria guerrear contra um soldado só, e quem vencesse a batalha ia ser escravo do outro povo. E todo mundo morrendo de medo, porque ele era bem grandão, olha o tamanho dele, bem grandão. E ficaram lá, ninguém queria. O rei Saul prometeu que poderia dar a filha dele em casamento, prometeu prêmios e nenhum soldado queria. Nesse tempo, lá perto desse lugar, existia Jessé. Jessé era um senhor que tinha 8 filhos, um dos filhos deles era Davi. Davi era um jovem que era cuidador de ovelhas, né? Ele ficava lá na fazenda do pai dele cuidando das ovelhas, porém 3 filhos mais velhos de Jessé estavam lá nessa batalha aqui. Eles estavam lá também morrendo de medo do Golias. Aí o pai do Davi, o Jessé, falou assim: Davi, vem aqui que você vai lá nessa batalha levar comida para os meus filhos, para os irmãos dele. Né? Então Davi era muito obediente, pegou a marmitinha que o pai dele fez e foi até lá para poder levar a comida. Chegou lá, ele viu aquela situação, todo mundo com medo, o que vai fazer, o que vai acontecer? E ele ficou sabendo da história. Davi era muito corajoso, Davi já tinha enfrentado um leão, um urso, tudo para defender as suas ovelhas. Deus tinha dado coragem e força para ele. E como ele era obediente, Deus sempre estava com ele, né? E ele sempre foi vitorioso. Então Davi virou e falou assim: eu vou lutar contra esse gigante. Aí todo mundo: Davi, você tá doido? Você é pequenininho, você nem é ainda um guerreiro, né? Um soldado. Aí ele foi conversar com Saul. Saul: não pode. Ele falou assim: não, mas eu já lutei contra um leão, eu já matei um leão, já matei os ursos. Aí Saul falou: então tá bom, então eu vou deixar você ir para lutar contra esse gigante. Aí ele vestiu as armaduras do rei Saul. Ficou tudo grande para ele, olha só, nem cabia nele direito, porque ele era pequenininho. Ele resolveu tirar aquilo e falou: não vou lutar com isso, eu vou do jeito que eu estou, sem armadura. Então foi Davi para poder enfrentar o Golias. No caminho ele passou perto de um rio, pegou umas pedrinhas, colocou dentro da sua bolsa. Quando ele chegou perto do Golias, Golias morreu de rir. Quem é você para poder lutar comigo? Aí Davi respondeu para ele: você vem contra mim com espadas e lanças, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, né? Deus estava com ele. Davi foi, pegou a pedrinha dele, colocou na funda, rodou e ó, pum, jogou. Acertou bem na testa do gigante. Golias, ó, caiu no chão na hora. E Davi foi e conseguiu matar Golias. Davi matou Golias ali só com aquela pedrada, depois ele pegou a lança dele e terminou de matar ele. O povo ficou feliz demais, foi a maior festa o povo de Israel, eles tinham vencido a batalha, né? Com isso, Deus elegeu Davi como o próximo rei. Né? Mas ele ainda era muito novo, então nesse tempo Saul ainda continuou sendo rei, foi para outras batalhas. Davi casou com a filha do rei, e depois, numa de outras guerras, o rei Saul morreu, e então Davi foi coroado o rei de Israel. O segundo rei de Israel foi o rei Davi, que tinha um coração segundo o coração de Deus, né? Ele amava a Deus. Então, nós entendemos que mesmo quando os problemas são muito grandes, muito difíceis, a gente sempre tem que confiar que Deus sempre vai estar com a gente e sempre vai nos dar a vitória. Podem confiar nisso, tá? Ó, beijo pra vocês.
vocês. Até a próxima, tá? Tchau, tchau! Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, não, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Deus é grandão assim. Deus é grandão assim, ó. Ficou muito boa essa música.